Dando continuidade à nossa aula, então, sobre esse preparo do capelão, da capelã e também do visitador voluntário, e vendo aqui a visão do sofrimento, nós precisamos entender o que eu acabei de dizer sobre administrar os seus próprios sentimentos. O capelão precisa saber administrar os seus próprios sentimentos para que ele não se confunda a si próprio e possa causar em si mesmo uma situação que leve a ele a não conseguir realizar esse tipo de trabalho. Repito, o ambiente hospitalar, um ambiente de dor, lágrima e sofrimento, mas que também que existe muita alegria, satisfação de pessoas que são curadas e recebem as boas notícias sobre o que lhes estavam afetando. Eu falei sobre saber administrar os seus próprios sentimentos e falei também da soberania de Deus. O capelão ou visitador, ou a capelã, precisa entender que a soberania de Deus sobrepuja qualquer sentimento ou expectativa, ou até mesmo dos visitadores, dos pastores, dos capelães, mas também dos profissionais da área da saúde. Ou seja, Deus é soberano. É a história da palavra de Deus que está lá no livro de Jó, no capítulo 14, se você ler lá, você vai observar quando Jó deixa muito claro: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Tu puseste limite aos seus dias e não passarão além deles. Ou seja, para tudo há um tempo. Eclesiastes 3 diz que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Há tempo, inclusive, de nascer e o tempo de morrer. Então, administrar os seus próprios sofrimentos, os seus próprios sentimentos e compreender a soberania de Deus. Deus estabeleceu tudo, e no tempo de Deus, tudo que está estabelecido é o que irá acontecer. Entenda a soberania de Deus. É como aquele hino que se canta nas igrejas, né? E se ele não quiser? Do meu amigo, compositor Damasceno. E se ele não quiser? Né? Mas quando Deus quer, então o milagre acontece. O importante é que você continue fazendo e aceitando a soberania de Deus. Lembra de Jesus no Getsêmani, lá em Marcos capítulo 14, versículo 32 a 36? Jesus chama os seus discípulos, né? Pedro, Tiago e João, depois vou falar sobre isso, e ele na sua oração pedindo que o Pai passasse o cálice dele, mas ele conclui a sua oração dizendo assim: todavia não seja o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Então, queridos irmãos, um trabalho de assistência espiritual de qualidade é feito também quando se compreende a soberania de Deus. O capelão precisa também saber lidar com o luto e coisas humanamente irreversíveis. Parece que é a mesma coisa, mas são coisas distintas. A soberania de Deus, aquilo que Deus estabelece, é soberano, está decidido e vai acontecer como Ele quis. Mas também precisamos entender lidar com coisas irreversíveis, coisas que, infelizmente, quem nunca passou deve se preparar porque um dia vai passar. Chama-se o luto ou o óbito. A morte, quando encerra a vida neste mundo. E a Bíblia diz, em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Segue, depois disso, o juízo de Deus. Note que o luto é um momento que a família recebe a notícia da perca, da separação. Talvez a notícia mais triste que um pai possa receber é da partida de seu filho. A notícia mais triste que um filho pode receber é da partida do seu pai, ou da esposa, da partida do seu esposo, ou vice-versa. Infelizmente, o luto está presente no mundo desde que Deus disse a Adão que o dia que ele comesse do fruto
da árvore da ciência do bem e do mal, ele certamente morreria. A morte, que pode entender que é a separação de Deus, ela também é demonstrada através da morte física. Quando, na multifatoriedade da morte, o coração para de bater, os pulmões param de receber e transferir oxigênio para todo o corpo, né? A pupila se dilata, as ondas cerebrais se extinguem, não se elabora mais pensamento, não se faz mais uso nem do lado direito, nem do lado esquerdo do cérebro, onde está a razão e também estão as emoções, os nervos enrijecem, os movimentos não existem mais, o coração para de bater, os rins não filtram mais, o intestino não trabalha mais, o sangue não circula mais, não existe mais corrente sanguínea do corpo, do coração para a cabeça. Isso pode ser atestado através do exame chamado arteriografia. E então o médico diz: hora a morte do paciente. E ali está estabelecido o desfecho daquela situação. Ou seja, o paciente entrou em óbito, o paciente morreu. Uma vez que esse paciente perde a vida, como eu disse nas aulas passadas, o capelão deve se preocupar de dar um bom atendimento à família, aos filhos, à esposa, porque isso acarretará, eu disse em aulas passadas, num trabalho de evangelização. E nesse momento, quando infelizmente a morte se manifesta na vida do paciente, a família, acredite, não está preparada para receber esta notícia. Mesmo porque a vida é um dom de Deus. E se você pensar comigo, até uma abelhinha, que é um inseto, uma abelha, né? que não tem razão, não tem alma, não tem emoções, mas se ela perceber que está em risco e que ela pode morrer, ela foge. Por quê? Porque a vida não foi feita para ser extinta. Os passarinhos fogem, os peixinhos fogem, os répteis fogem. Então, tudo que tem vida não foi feito para morrer. Mas, infelizmente, depois que o pecado entrou no mundo, a morte passou a todos os homens. Adão morreu espiritualmente, acabou a comunicação que ele tinha com o próprio Deus na viração do dia. Mais tarde, você vê que Abel perde a vida assassinado pelo seu próprio irmão que deveria lhe proteger. Mas desde então, a morte tem reinado nesse mundo. E muitos morreram, grandes homens morreram, com exceção de Enoque e de Elias, que são exemplos também da igreja do arrebatamento, não é verdade? E Jesus que morreu e ressuscitou, todos os homens morreram. Alguns morreram 2 vezes, como é o caso daqueles que foram ressuscitados, né, por Jesus, outro, o menino por Eliseu, o soldado que caiu também na sepultura de Eliseu, mas eles novamente morreram. O único que ressuscitou e está vivo para sempre da morte é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós anunciamos como assistentes espirituais na capelania dentro dos hospitais ou das casas, chamadas casas de saúde. Mas no momento do luto, o pastor deve se dirigir à família tendo a consciência que não será fácil transmitir essa notícia. Uma vez comissionado pelo médico para dizer ao familiar do paciente que o mesmo entrou em óbito, o pastor não pode ser muito superficial, não pode não ter controle das suas próprias emoções e também não pode ser insensível. Precisamos achar um equilíbrio neste momento para transmitir aos familiares a triste notícia do óbito na vida do paciente ou do seu familiar. Nesse momento, imediatamente, inicia-se o período chamado luto.
E você que vai fazer esse trabalho nos hospitais, ou nas UPAs, nos prontos de saúde, o pronto-socorro, você vai se deparar com várias situações. Cada um reage de um jeito diante do luto. Algumas pessoas estendem o seu luto por meses, anos, e pessoas por uma parte considerável de sua vida. Outras pessoas, ao receber a notícia, eles reagem como se nada acontecesse. Eles consolam os demais irmãos, a mãe, o pai, os amigos, eles preparam o funeral, eles organizam tudo, compram o terreno, preparam a sepultura, eles tomam frente de tudo. E depois que todo mundo já chorou morto, desmaiou, passou mal, se desesperou, só então é que essa pessoa acaba manifestando o seu luto. E ela pode sofrer desmaio, ela pode se fechar, se silenciar, ela pode chorar, ou ela pode ter um comportamento atípico do seu comportamento cotidiano. Cada um relata de um jeito. Outras pessoas imediatamente, eles desmoronam, como nós chamamos dentro da capelania. Eles caem, eles ruem, as suas estruturas emocionais vêm abaixo e vão se recuperando ao pouco até que eles possam se conformar com o ocorrido, não com a perca, porque quem sofreu luto jamais esquece o seu ente querido que foi vencido por uma enfermidade ou por uma situação inesperada, como é o caso de um acidente, um atropelamento, uma bala perdida, um trauma, enfim. Então, como lidar com isso? Meus irmãos, não existe palavras para consolar ninguém. Se você não tiver nada para dizer, não diga nada. A sua presença junto já será de grande valia se você respeitar a dor deles. Se você quiser e eles permitirem, faça uma oração. Nunca deve se perguntar para o familiar enlutado, porque infelizmente visitadores e capelães têm costume de querer matar a sua curiosidade própria. Lembra daquela aula que você está dando assistência espiritual para o motociclista e falando de Jesus e vem a curiosidade que marca da moto dele? Eu disse para você não perguntar isso porque não te interessa. Não diz respeito ao que ele trabalha, que marca é a moto, quantas prestações tinha, se IPVA estava pago. Isso não diz respeito ao nosso trabalho. Mas, infelizmente, no momento do luto, alguns visitadores ou assistentes espirituais, ou seja, os capelães, a primeira pergunta que eles fazem: ele era crente? Ele servia Jesus? Que igreja vocês são? E quando a família diz: não, a gente não vai na igreja. E, infelizmente, algumas pessoas dizem: que pena. E outros complementam: o problema não é morrer. O problema é ter morrido sem Jesus. Ora, dizer isso para um familiar que acabou de perder um ente querido é muita falta de sensibilidade e amor cristão e empatia pelo sofrimento do próximo. Então eu recomendo que, se você não tem nada a dizer, não diga nada. Ou evite dizer coisas que tragam mais sofrimentos tanto no momento quanto futuro, e gere dúvida nos corações. Deixe que as pessoas chorem os seus mortos. A própria Bíblia diz: não quero que seja como os demais, que não têm esperança. Então nós precisamos respeitar que há pessoas que choram demasiadamente, e nós não podemos interromper isso. Uns choram, outros sorriem no momento da perca, outros se tornam agressivos com palavras e violências até, outros saem correndo e outros simplesmente ficam estáticos. Precisamos respeitar o comportamento de qualquer um que nos deparamos que perdeu o seu ente querido. Repito, cada um vive o seu próprio luto. E o tempo e as reações do luto são estabelecidas pelo próprio sistema emocional que Deus criou em cada pessoa. Vamos então para o próximo passo, que é evitar certos horários de visitação
e também horários de prioridade. O capelão visitador deve evitar de estar fazendo o seu trabalho de assistência espiritual naquele horário tradicional, cotidiano de visita que os hospitais abrem para as famílias. Se a visita é das 15 às 16, você não pode estar lá às 15 horas mostrando a sua credencial, e dizendo, olha, eu sou pastor, eu sou um capelão, e eu vim visitar, ou outros com as credenciais um pouco mais, como que eu vou dizer, mais impressionantes. Eu sou um capelão e eu vim visitar o paciente tal. Bem, ainda chega assim, né? Bem na hora da visita. A hora da visita é a prioridade da família. É a família que tem a prioridade, não o pastor. O pastor pode ir se chamado pela família ou pelo paciente qualquer hora, em caso de risco de morte, inclusive à noite, de madrugada, desde que se identifique nas autoridades de serviço, o porteiro ou a assistência social e diga, olha, eu sou o pastor, sou o capelão, o paciente tal, do quarto tal, me pediu que viesse aqui para orar por ele. Então, essa assistente social vai ligar para o posto de enfermagem, vai avisar e ver como é que está a situação e libera a sua entrada. Ninguém vai te impedir, desde que você não crie nem deixe situações negativas do trabalho que eu tenho ensinado aqui neste curso. Procure ser discreto, respeitoso, respeite as igrejas e as denominações e lembre que você é um assistente espiritual interdenominacional. Você não está lá como pastor da Assembleia de Deus, pastor metodista, pastor quadrangular, pastor wesleyano. Não, você está lá como um agente de Deus que vai abençoar a vida dos pacientes. Evite os horários especiais, horário de visita não vá. Também nunca chegue no horário do banho. O paciente está lá tomando banho e você entra no quarto, porque deixaram entrar na portaria. Mas se você está vendo que estão dando banho, e muitos pacientes tomam banho no leito, na cama, nunca entre. Infelizmente, eu presenciei situações que eu tive que convidar o visitador, inclusive companheiros de ministério, a se retirar da enfermaria do quarto, porque estava constrangedor. O enfermeiro ou a enfermeira dando banho e o pastor ali de pé do lado, segurando a Bíblia, esperando o banho acabar para começar o seu trabalho de assistência espiritual. Erro gravíssimo que não deve ser cometido. Nunca vá nos horários de banho, horários de visita e também evite estar em horários e datas especiais. Uma observação: nunca se comprometa com nada com os pacientes e familiares, a não ser o de dar a assistência espiritual. Visitador e capelão não vai em farmácia comprar remédio. Visitador e assistente espiritual, capelão, não dá carona para familiares de paciente. Capelães e visitadores não fazem favores que é dos profissionais da saúde, não aplicam injeção. Ai, pastor, me ajuda aí, esse soro está demorando muito. O senhor pode me ajudar? Vira esse botãozinho. E você vira lá e o paciente tem diabetes e o soro é água glicosada. Tem sal e açúcar ali. E você vai desencadear que o diabetes dessa pessoa exploda dentro dela. Por quê? Porque você vai enviar uma carga de açúcar dentro do sangue que deveria e estava fracionada pela equipe de serviço que cuida para que, ao mesmo tempo que seja administrada, o próprio corpo se encarregue de ir trabalhando com esse grau de recebimento do cloreto, do sódio, do sal, do açúcar, para equilibrar o corpo do paciente. Então não se comprometa com nada, não faz esse tipo de favor. Me ajude a ir ao banheiro e o paciente está operado, pode romper um ponto, pode dar uma hemorragia. Me ajude a pegar isso aqui, pastor, puxar esse sofá e ele recebeu um infarto. Você pode fazer um favor que vai provocar uma parada cardíaca.
acarretando no óbito. Não se comprometa em dar nada, fazer nada, a não ser aquilo que você foi chamado. O trabalho de assistência espiritual. Não leve nada a ninguém que não seja a palavra de Deus. O óleo para a unção, se for permitido. A ceia do Senhor, se ele for membro e puder se alimentar no hospital. Não prometa nada que você não possa fazer. Vou conseguir o exame, vou falar com o médico, vou ter as informações, vou dizer tudo que você está passando. Deixa comigo que eu descubro. Você não foi chamado para ser detetive de paciente, de hospital. Não precisa saber de nada, investigar nada, comprar remédio nenhum. Você não precisa fazer isso. Não leve nada, não leve bolo, não leve bolacha, não leve feijoada, não leve ovo cozido, não leve conserva, não leve nada que possa promover doenças infecciosas, botulismo, salmonela, intoxicação alimentar, quebra de jejum, descontrole da dieta nutricional que está estabelecida pelos profissionais da nutrição do hospital. Enfim, não se comprometa com nada a não ser o de prestar um excelente trabalho como assistente espiritual da capelania fazendo a obra do Senhor. Daqui a pouco nós voltamos aqui com uma outra aula e lembre-se, tribute sempre a Deus o controle de tudo que você estiver realizando dentro de um hospital ou de uma casa de saúde.